A paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos e todos os inscritos do canal, a flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, hoje a minha Bíblia se encontra aberta aqui em Mateus, capítulo 3 e versículo 8. Mateus, capítulo 3 e versículo 8. Nós vamos ler aqui somente a parte 2 deste versículo, a qual diz assim: produzi frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre batismo. Hoje o nosso tema é sobre batismo. Queridos e amados irmãos, para começar este tema de hoje, eu vou começar com uma pergunta, e a pergunta é: o batismo é para todos ou somente para aqueles que são libertos? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso lá em Mateus capítulo 3 e versículo 6, a qual diz assim: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Queridos e amados irmãos, João Batista, ele só batizava aquela pessoa que confessava o seu pecado. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos aqui então que o batismo não é para todos. O batismo só é para aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões. O que é que significa a palavra arrependimento? A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, que significa mudança de direção. Se você caminhava por caminhos errados, hoje você não caminha mais. Também significa mudança de mente. Se você tinha um pensamento errado, um pensamento distorcido, ao contrário, hoje você já não tem mais este tipo de pensamento. Também metanoia significa mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda o seu caráter, muda a sua atitude. Ela já não age mais daquela maneira que ela agia. Ela já não bebe mais bebidas alcoólicas, ela já não fuma mais, ela não se prostitui, ela não comete nenhum tipo de pecado que desagrada a Deus. Então, queridos e amados irmãos, o batismo só é para aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados, das suas iniquidades e das suas transgressões. Queridos e amados irmãos, agora nós vamos aqui para a segunda pergunta. É correto uma pessoa se batizar fumando, bebendo, se prostituindo, cometendo todo tipo de atos pecaminosos? Nós já falamos sobre o arrependimento. Para a pessoa se batizar, ela precisa confessar o seu pecado. Ela precisa se arrepender. Então, queridos e amados irmãos, não é certo.
Não é certo uma pessoa se batizar fumando e bebendo bebidas alcoólicas e cometendo todo tipo de pecado. Tem pessoas que acham que isso é certo, acha isso normal. Mas só, queridos e amados irmãos, que isto está errado. Isto está errado, isto não está certo. Tem pessoas que dizem assim, não, deixa ele dessa forma que tá, porque Deus ele liberta. Sim, Deus ele liberta. Mas se a pessoa não der lugar para ele, ele não pode libertar. A pessoa vai continuar bebendo bebidas alcoólicas, vai continuar no fumo, nos vícios, porque ele não está dando lugar para Deus. Como é que Deus vai libertar ele? Como é que Deus vai libertar ela? Não tem como, a pessoa tem que dar lugar para Deus, tem que abrir seu coração para Deus libertar essa pessoa dos vícios, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do pecado. Mas se ela não der lugar, não tem como esta pessoa ser liberta. Então, queridos e amados irmãos, isso não é certo, isso está errado. Se uma pessoa está na igreja e ainda tem vícios, ela precisa se libertar. Ela precisa se libertar. Ela precisa se regenerar. Ela precisa de uma transformação, porque ela ainda não está liberta. Se ela está fumando, se ela está bebendo bebidas alcoólicas, ainda continua nos vícios, essa pessoa precisa se libertar. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aí está. A palavra de Deus, ela está sendo bem fiel para você. A palavra de Deus, ela está sendo bem clara. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas para Jesus te libertar, te transformar, é preciso você dar lugar para Ele. É preciso você abrir seu coração, é preciso você se esforçar para ser liberto do álcool, do vício, de todas essas coisas que contaminam a vida espiritual de uma pessoa. Se você, querido e amado irmão, se você ainda fuma ou bebe bebidas alcoólicas, seja qual forma for, ou com álcool ou sem álcool, você precisa se libertar. Você precisa se libertar disso aí. Se alguém prega para você dizendo que isso é normal, que a Bíblia não fala nada disso, que a Bíblia não diz que é pecado beber, que não é pecado fumar, a pessoa que prega isso para você, ela está te enganando, ela está mentindo para você, porque a Bíblia sim fala sobre isso. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, e os versículos 19 e 21. Olha só o que diz a palavra de Deus, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolação, ira, peleja, dissensões e heresia, inveja, homicídio e bebedice. Bebedice. O que é que significa bebedice, irmãos?
O que é que quer dizer bebedice? Bebedice significa vício. Vício. Vício da embriaguez. Então, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada condena a pessoa que tem vício, que bebe bebidas alcoólicas. E todas essas pessoas que bebem bebidas alcoólicas, que fumam, que ainda não é liberto, elas precisam se libertar. Porque senão elas serão excluídas do reino dos céus. Olha como diz a palavra de Deus, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as pessoas que praticam as obras da carne, que uma delas é essa bebedice, que significa vício, da embriaguez, ela está correndo o risco de perder a sua salvação. Então, muito cuidado, irmãos, com esse tipo de ensinamento. Pessoas ensinando a pessoa continuar no vício. Porque essas pessoas elas não procuram direitinho dentro da Bíblia. E aqui está. A embriaguez, a bebida, os vícios faz parte das obras da carne. E todas essas pessoas que cometem este tipo de coisas, elas estão correndo o risco de perder a sua salvação. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Elas serão excluídas do reino de Deus, porque ainda continua nos vícios, da bebida alcoólica, dos fumos, das drogas e todo tipo de pecado. Então se liberte deste mal. E se você está se preparando aí para se batizar, mas continua no vício, não faça isso, não se batize, porque você está fazendo um grande mal para a tua vida. Não vai na corda deste pregador aí não, que está te ensinando errado. Não vai na corda dele não, que ele não está nem preocupado com a salvação dele. Imagine com a sua. Então, cuidado, meu irmão. Vigia. Porque Jesus está voltando. Amém? Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui com mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, não deixe de deixar aí o seu like, tá? Porque é muito importante para este canal, e o seu comentário, e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. E você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sinozinho, tá, irmãos? Deus vos abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima com mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva e mais um ensinamento da palavra de Deus. Fique na paz em nome do Senhor Jesus.